Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Guilherme Castro, sou presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados, subseção de Governador Valadares. É um prazer tê-los aqui conosco em mais um evento da Comissão de Direito Ambiental, em que trazemos um tema, como todos os outros que nos envolvemos na discussão, que é de extrema importância no desenvolvimento e efetivação da política ambiental brasileira, que estamos falando do próprio Código Florestal. O Código Florestal, que a gente começa uma história desde 1934, passando por uma evolução em 65 e por uma atualização, se assim possamos dizer, em 2012. E o tema trazido aqui hoje é o Programa de Regularização Ambiental, que é a linha, o ponto final da regularização ambiental, se assim possamos dizer, das propriedades rurais e de todos os imóveis que têm as obrigações relacionadas ao uso do solo, em que precisa ser observado o percentual mínimo de preservação, seja a título de reserva legal ou de área de preservação permanente. É um programa em que o Estado de Minas Gerais regulou, por intermédio de um decreto, publicado no dia 26 de janeiro de 2021, o Decreto Estadual 48.127, e buscamos uma pessoa em que a referência é a força motriz de toda essa questão dentro do Instituto Estadual de Florestas, do IEF, o Tiago Gelap, que vai nos abrilhantar aqui hoje com todo o seu conhecimento, onde a gente procura entender os caminhos práticos, a efetivação prática de todas as fases, de todas as etapas desse momento do PRA, e que comumente também no desenvolvimento, no debate jurídico, a gente costuma nominar como pós-CAR. O interessante de toda essa sistemática que a gente está conversando, de todas essas obrigações para a regularização ambiental das propriedades rurais, é que isso vem após um momento de profundo debate legislativo, antes de 2012, que sucedeu à efetivação da Lei Federal 12.651, e pós a vigência. Nós tivemos aí, em 4 oportunidades, a dilação do prazo para a efetivação do cadastro ambiental rural, e tivemos as discussões das ações diretas de inconstitucionalidades e da ação direta de constitucionalidade no STF, em que tivemos um resultado que manteve praticamente a totalidade dos dispositivos do Código Florestal. Em Minas Gerais, nós temos a Lei Florestal Mineira, a 2922, e temos também um importante decreto, que é o 47, me fugiu aqui o nome, mas na sequência eu já trago... 7749? 7749. Eu costumo dizer que é mais ou menos uma cartilha que o produtor rural precisa conhecer, porque ali ele tem conceitos e fases que são de importância no desenvolvimento da atividade rural. Bom, como é um tema muito rico, e se eu for continuar aqui, a gente vai conversar aí o dia inteiro, não só pela paixão ao tema, mas pela dimensão que isso representa, eu me atenho por aqui, considerando como sendo uma breve e simples introdução para todos aqueles que estão, e para dizer aos membros da Comissão de Direito Ambiental, todos os advogados e outros profissionais que possam estar nos assistindo, que é importante a participação do advogado nesse momento. Apesar de serem procedimentos que têm uma natureza mais técnica, de levantamentos técnicos, ele tem a questão obrigacional que tem respaldo na legislação e, como tudo em meio ambiente é multidisciplinar, nada mais salutar do que a gente trazer o advogado para participar disso tudo. Tá? Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do Tiago, que é de um conhecimento ímpar, e eu costumo dizer que pessoas que começam a ter currículos como esse do Tiago, elas passam a se tornar instituições. E o Tiago faz parte de uma instituição e, por fim, estamos trazendo uma instituição aqui para conversar conosco, nos tirar algumas dúvidas e passar a visão muito bem feita nesse trabalho que vem se consolidando. O Tiago é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele foi analista ambiental de carreira do IEF, atuando nas áreas de fomento florestal e recuperação, restauração ecológica e educação ambiental, analista na Superintendência Regional de Meio Ambiente, na Supran Central, atuando na área da Agenda Verde de Licenciamento Ambiental,
gerente de biomas, Cerrado, Caatinga e Campos Rupestres, da Diretoria de Conservação e Recuperação do IEF. Atualmente, ele está como gerente de Recuperação Ambiental e Planejamento de Conservação de Ecossistemas, da Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas do IEF, atuando nas áreas de fomento florestal, restauração ecológica e recuperação ambiental. E é um dos responsáveis pelo CAR, pelo PRA e pelo PSA também, além de corredores ecológicos e planejamento territorial de conservação. Integra a equipe de coordenação do Programa de Fomento Florestal e Recuperação Ambiental do IEF, é membro titular do IEF da Câmara de Restauração Florestal e Produção de Água, CETEFLOR, do CIF, do Comitê Interfederativo, criado em razão do acidente de Mariana, e também integra a equipe de coordenação das atividades de recuperação ambiental e restauração ecológica no âmbito do desastre de Brumadinho. Enfim, Tiago, estamos todos ávidos pelo conhecimento que você possa nos trazer e o tempo é seu, fique à vontade para nos abrilhantar com seu conhecimento. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Só falar que primeiramente que é um prazer estar aqui fazendo essa palestra, apresentando o nosso programa de regularização ambiental aqui, que a gente lutou tanto para conseguir aprovar, para conseguir construir a normativa e aprovar ela depois de alguns anos de aperfeiçoamento. Graças a Deus, em janeiro desse ano a gente conseguiu aprovar, abrindo essa nova etapa do cadastro ambiental rural aqui em Minas Gerais, já dando o próximo grande passo na implementação do Código Florestal, que é na fase do chamado pós-CAR, como você bem colocou. Então, é um prazer estar aqui podendo divulgar essa agenda e nos aproximar mais dos usuários, dos cidadãos, com relação a essa agenda. É uma agenda muito importante, não só pela legislação que existe hoje, o Código Florestal, e pelo que ela coloca, e pelas exigências que existem, mas também pelo fato de que essa é uma agenda que está tomando uma importância mundial cada vez maior. A ONU abriu agora em junho a década da restauração, a gente está oficialmente agora na década da restauração. Então, isso mostra a importância que o mundo está dando para essa agenda, que é uma agenda urgente, é uma agenda que tem uma ligação muito estreita com as mudanças climáticas, é uma das principais maneiras de se mitigar as mudanças climáticas é através da agenda da restauração, através do sequestro do carbono. A agenda do carbono é uma agenda que está ganhando força hoje, a gente tem projetos hoje com parceiros em que a agenda do carbono volta com uma força, depois do protocolo de Kyoto, depois daquele impulso inicial, ela vem com uma agenda muito forte, agora com caráter muito operacional, realmente de levar isso. A gente vê que a coisa está realmente operacionalizando quando isso começa a chegar lá para o produtor, que é exatamente o que a gente está trabalhando, de levar essa agenda do PRA, da restauração, casada com essa agenda do carbono, das mudanças climáticas, lá para o chão, para o campo, para as propriedades rurais, para o produtor entender que, através dessa agenda, ele consegue fazer essa conciliação entre a conservação, que é o que a legislação florestal traz, como você diz, desde 34, a conciliação disso com a produção. Então, ele não é um ou outro. A gente está trabalhando forte na agenda hoje de ser as duas, é um e outro. As duas andam em conjunto, é possível, tecnicamente é viável e é o que onde a gente começou a colocar a nossa energia, a nossa força nessa divulgação e nessa nessa agenda. E aí, nesse sentido, o PRA é o nosso carro-chefe, a legislação trouxe, através do PRA, essa abertura para a gente começar a conseguir fazer essa conciliação. Então, é sempre bom estar aqui falando sobre isso, divulgando essa agenda. Então, assim, a gente que agradece essa oportunidade. Eu vou colocar a apresentação aqui, vocês me avisam se ela vai aparecer aí. Parece que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Acho que você tem que habilitar alguma coisa aí, Guilherme. Acabei de te autorizar, Thiago. Aqui, ok. Estão vendo? Perfeitamente, Thiago, está aparecendo.
Mas não está em modo de apresentação, né? Não, está em modo de apresentação. Está em modo de apresentação. Não está, né? Não, está em modo de apresentação. Está aparecendo a tela inteira? Tá, a tela inteira. Ah, ótimo, beleza. Eu vou falar um pouco, né, sobre o PRA aqui. Eu trabalho na Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas, especificamente na Gerência de Recuperação Ambiental e Planejamento da Conservação de Ecossistemas. Então, trazer só um pouquinho do marco legal, né? Em âmbito nacional, o PRA foi criado em 2012, através da Lei Federal 2651, que é o nosso Código Florestal, que foi que criou o PRA e trouxe pela primeira vez a existência dele. O PRA foi regulamentado por 2 decretos subsequentes, um no mesmo ano, 7830, que trouxe normas de caráter mais geral para os PRAs, e o 8235, que trouxe normas 2 anos depois, que trouxe normas complementares. E, nesse próprio arcabouço, o próprio legislador federal trouxe que os estados deveriam pormenorizar e detalhar os seus PRAs. Ele criou o PRA, deu normas gerais para ele, mas os estados ficariam a cargo de regulamentar esses PRAs exatamente pela dimensão continental do Brasil e pelas especificidades que já sabiam que existiam pela própria experiência do Código de 65, se viu que era um código bem amplo, em que algumas coisas não se encaixavam a determinadas realidades regionais, então decidiram por bem, foi uma ótima opção, de deixar esse detalhamento para os estados. Então, isso foi recepcionado pelo nosso código, chamado Código Florestal Estadual, né, a Lei de Proteção à Biodiversidade e Florestas, que é a Lei Estadual 2922, que foi publicada um ano depois. E agora, no início de janeiro, no final de janeiro desse ano, a gente conseguiu publicar o Decreto 48.127, que regulamenta o Programa de Regularização Ambiental aqui para o estado de Minas Gerais. Só trazendo um pouquinho do histórico, né? A competência hoje da agenda do CAR e do PRA, ela está completamente com o Instituto Estadual de Florestas. Foi um decreto do ano passado que reformulou a estrutura orgânica do Instituto. Então, ele aglutinou algumas gerências, algumas diretorias. Então, ele trouxe... o IF já tinha a competência do CAR, né? Ele tinha a competência de administrar os dados, as informações necessárias à implementação do CAR. E aí todas essas competências foram aglutinadas na nossa gerência. Então, hoje a gerência, a GRAPE, que a gente fala, Gerência de Recuperação Ambiental e Planejamento da Conservação de Ecossistemas, ela hoje coordena e apoia essa execução do PRA, no âmbito das nossas competências, e faz a gestão e estabelece as diretrizes para a inscrição da análise do CAR. A nossa gerência hoje também ela faz toda a coordenação dessa agenda da restauração, tanto a parte prática, como a questão de diretrizes para as técnicas, para a implementação direta dessa recuperação lá no campo, quanto também do planejamento da conservação de ecossistemas. E aí, tendo principalmente como ferramentas os corredores ecológicos, os planos municipais de Mata Atlântica, pagamento por serviços ambientais, o Bolsa Verde. Então, isso tudo está hoje aglutinado na nossa gerência. Então, o Código Florestal Federal, né, criou não só o PRA, mas antes o CAR, né, que é um registro público, eletrônico, ele é obrigatório para todas as propriedades rurais, e ele trouxe essa finalidade de integrar essas informações ambientais dessas propriedades e posses rurais para compor essa base eletrônica de dados para diversas finalidades, né, controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, combate ao desmatamento. Uma vez tendo essas informações no banco, como nunca se teve no Brasil antes, a gente consegue fazer um controle muito melhor controle e planejamento muito melhor dessa paisagem. A inscrição do CAR é obrigatória, né? Só que o prazo, isso confunde um pouco o pessoal, o prazo ele é indeterminado, as propriedades podem fazer a inscrição quando elas quiserem. Em determinada propriedade, se cancelar o CAR, ela pode fazer o CAR de novo. Então, o cadastro ele é por prazo indeterminado. O que existe prazo, o que a lei colocou do prazo você tem que fazer escrever a sua propriedade no CAR, tem que ter escrito a sua propriedade no CAR até 31 de dezembro do ano passado, para você fazer jus à adesão ao PRA. Isso que às vezes as pessoas confundem um pouco. Não é que o prazo de inscrição do CAR foi até ano passado. Hoje, a pessoa que não tem um CAR na sua propriedade, ele pode fazer a inscrição hoje, só que ele não vai fazer jus à adesão ao PRA. Então, por meio do PRA, né, os produtores, o que o programa trouxe? Ele trouxe benefícios para os produtores que tinham áreas consolidadas até essa data de 22 de julho de 2008,
Então, eles vão ter alguns, quem tem passivo ambiental na sua propriedade em área de preservação permanente e área de reserva legal, até essa data de 22 de julho, ele tem alguns benefícios para se regularizar. Então, isso é um dos critérios que eu vou falar mais para frente para poder fazer a adesão, junto com esse de ter feito a inscrição no CARA até 31 de dezembro de 2020. E os produtores que converteram, que tiveram passivos ambientais criados após essa data, eles não fazem jus aos benefícios e têm que regularizar a propriedade sem, de outra forma, por outra via que o órgão possibilita. Trouxe alguns números aqui do nosso cadastro ambiental, são números de janeiro, tem 6 meses esses números, mas eles não mudam muito, porque a gente atingiu um nível de inscrição no CAR muito alto, então são apenas pouca diferença. Então, como os gráficos estão baseados nesses números, eu acabei deixando esses mesmos dados aqui, é só para dar uma ideia do que a gente está falando. Então, hoje, em janeiro, né, a gente tinha 872 mil imóveis inscritos. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem da ordem de 890, não chega a 890, mas aumentou pouca coisa. E aí, só para dar uma ideia, a gente colocou isso de forma dividindo por imóveis acima de 4 módulos e até 4 módulos. Então, só para vocês terem uma ideia, desses 872 mil, aí falando que em número de cadastros, mais de 90% desses cadastros, quase 810 mil, são imóveis até 4 módulos fiscais. E quase 65 mil são imóveis acima de 4 módulos fiscais. Então, isso em número. Agora, quando a gente faz coloca esses imóveis em área, e aí a coisa se inverte. A gente tem essa minoria de imóveis, de quase 65 mil imóveis, elas perfazem quase 30 milhões de hectares no estado. Sendo que aqueles 92% de imóveis até 4 módulos fiscais perfazem quase 21 milhões de hectares. Aí a coisa troca. Aí nós temos 60% da área do estado ocupada por imóveis acima de 4 módulos e 40% aproximadamente ocupado por esses quase 92% dos imóveis. Então, só para ter isso em números, né, 60% da área do estado está ocupada por imóveis acima de 4 módulos e 40% por imóveis abaixo de 4 módulos. Mas, em número, a gente tem a inversão esmagadora, 92% dos imóveis em número, são abaixo de 4 módulos fiscais. Isso aqui é o nosso, a gente fala o termômetro, né, de adesão ao PRA. A gente vê que aproximadamente 60% dos imóveis inscritos no CAR hoje declararam a intenção de aderir ao PRA. Isso aqui foi antes da publicação do decreto, então a gente entende que esse número ele tende a aumentar, porque as pessoas antes não conheciam sobre as regras do PRA, como é que seria aplicado para o Estado. Hoje elas conhecem, a regra é clara através do decreto, então a gente acredita que isso deve aumentar. Então, mas a gente tem aí mais de metade dos imóveis declarando essa intenção de aderir ao CAR. Aqui só uma distribuição no estado, né? A gente tem a maior parte uma concentração dos imóveis maiores que 4 módulos fiscais estão bem concentrados aí na região noroeste do estado, ali no Triângulo, com algumas manchas isoladas ali no Rio Doce, no Nordeste, e para o Sul, Sudeste, a gente tem uma concentração maior dessas pequenas propriedades, até 4 módulos. Aí já passando para a implantação do PRA em si, né? O nosso PRA que foi construído, ele começou a ser construído em 2018, assim, de fato, a gente contratou uma consultoria para fazer a construção da norma e um manual técnico para orientar a aplicação do PRA. Ele foi feito da seguinte forma: foram levantadas questões, lacunas que existiam, que a gente precisava preencher para regulamentar o PRA em Minas Gerais, tanto questões que a norma federal não trouxe, que julgou para regulamentação, quanto questões que a nossa própria lei também tinha que regulamentar. E aí fizemos o levantamento dessas questões, pegamos lições de outros estados que já tinham os seus PRAs publicados. Então, a gente tinha um rol de soluções que foram criadas para algumas lacunas e discutimos isso, trouxemos isso, os vários setores, setor produtivo, setor da organização da sociedade civil, setor público, para discutir e achar qual que seria a melhor solução aqui para o estado de Minas Gerais. Foram várias reuniões que foram realizadas para a gente trazer um arcabouço e depois construir a norma, né? Isso culminou com uma norma que trouxe algumas premissas. Então, a primeira premissa, né, principal, como não poderia deixar de ser, é a premissa da recuperação ambiental, né, trazendo essa questão da sustentabilidade dos imóveis,
a premissa da restauração dos processos ecológicos, da conectividade, fluxos gênicos, toda aquela questão técnica que existe incutida já dentro da própria definição de reserva legal e APP. A gente tentou trazer a questão como premissa, né, a harmonização desses pilares que compõem essa agenda, né, pilares ambientais, sociais e econômicos, tentando trazer essa conciliação dessas duas agendas, conservação com produção. Possibilidade de implantação de sistemas agroflorestais sucessionais, que a gente chamou, é uma inovação que a gente trouxe na lei. A lei federal e a estadual trazem a possibilidade de implantação de SAFs nessas áreas, mas a gente foi um pouco além e criou SAFs sucessionais, e aí para a implantação nessas áreas hoje, para recuperação de EPP e reserva legal, tem que ser através desses SAFs sucessionais. E dos plantios intercalados, como já era trazido na lei, né, entre espécies exóticas e nativas. A gente traz a premissa também do respeito à vontade do produtor e à potencialidade da região. A gente sabe que quando a gente mexe com essa questão dos cultivos agrícolas, é uma coisa muito regionalizada, tem sempre aquela realidade de conhecimento, de vivência daquele produtor naquela região. Não adianta eu chegar com um pacote, um sistema agroflorestal, por exemplo, do norte de Minas para implantar no sul, porque não vai dar certo, até sem falar na questão de biomas e de ecossistemas, mas também a questão da realidade do tecido social. A gente não consegue fazer isso porque são realidades diferentes. O produtor do norte está acostumado a plantar uma coisa, o do sul está acostumado a plantar outra. Então, a gente tem que saber a potencialidade daquela região, primeiro, né, em termos regionais, e aí depois a vontade daquele produtor específico do que ele quer plantar na propriedade dele. E, a partir daí, começar a construir essa conciliação, essa agenda de conciliação entre a produção e a conservação. Outra premissa forte que a gente traz é a questão hoje está muito consolidada através do que a gente chama de análise dinamizada, que após a inscrição do CAR, o proprietário, a princípio, a próxima fase seria a análise do CAR. Seria o órgão ambiental verificar se essas informações, a acuidade dessa veracidade dessas informações. Mas como eu falei, a gente tem hoje 890 mil imóveis em Minas Gerais. Isso é impossível de fazer um a um, de fazer caso a caso. Então, a gente demoraria 100 anos para fazer isso. Então, o Serviço Florestal Brasileiro criou uma ferramenta chamada análise dinamizada. Hoje existe o módulo de análise dinamizada, que é um dos módulos do SICAR Nacional, que é o sistema do CAR, e que ele faz uma análise geral, macro, em larga escala, das declarações, tendo bases mapeadas por trás, bases de uso do solo, de hidrografia, de todas as feições ali do terreno, tendo um mapeamento fidedigno. A gente consegue rodar algoritmos ali em cima e programas para fazer essa análise do que o produtor declarou ali como a realidade da propriedade dele. Isso é o que a gente chama de análise dinamizada. Então, é uma análise de paisagem em larga escala. E a gente tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para isso também, que complementam essa análise, como a infraestrutura de dados espaciais, que hoje a gente tem uma ideia para o CISEMA, o PSCR, que é o Planejamento Sistemático da Conservação, que é o novo Atlas de Áreas Prioritárias aqui para o estado de Minas Gerais. É um produto que a gente já tem pronto, está para ser aprovado no nosso Copan, mas é um estudo de larga escala, de grande escala, sobre as novas áreas prioritárias para a conservação e restauração do estado. O zonamento ambiental produtivo, que é um tipo de estudo que a gente pode fazer por bacia hidrográfica também. O zonamento ecológico e econômico, o ROAN, que é um levantamento de oportunidades na cadeia da restauração em uma determinada paisagem, e o próprio inventário florestal de Minas. Então, estudos são ferramentas que a gente está trazendo para tentar aplicar uma inteligência de paisagem dentro desse planejamento da conservação e da produção. E a gente consegue ganhar tempo e acelerar a aplicação dessa agenda com essas ferramentas, né? Uma outra premissa principal que a gente trouxe é a adesão voluntária ao PRA. Então, como eu tinha falado, a próxima fase da inscrição do CAR seria a análise, mas a gente decidiu não travar a agenda do CAR nessa análise, porque a gente sabe que o órgão ambiental não tem como fazer essa análise em pouco tempo. Então, o proprietário que se interessa e que quer proceder ao PRA, ele sabe o passivo que ele tem certeza daquele passivo, e ele quer já iniciar o processo de regularização da propriedade dele, ele pode tocar essa agenda, ele pode fazer a inscrição no PRA, apresentar a proposta dele, a gente firma um termo de compromisso com ele, e a partir daí ele já começa a implementar essas ações de recuperação. E aí, eventualmente, quando da análise do cadastro dele, se for verificada alguma necessidade de adequação, essa adequação pode ser feita, feito um termo de compromisso aditivo, isso aí pode ser ajustado, mas pelo menos a maior parte da regularização já está implementada, já está em curso.
É um programa caracterizado por ações positivas, né? Então, como eu falei, até essa questão da gente poder fazer termos aditivos ao termo original, a gente quer dar um caráter menos de comando e controle, menos de punição e mais de um caráter mais educativo e de tentar trazer o produtor como parceiro do Estado na implementação dessa agenda, principalmente através dessa questão de tentar conciliar a produção com conservação, dele poder conservar aquela área, mas também gerar uma renda para ele através daquela área, daquela mesma área. É um programa que vai ter que ter muita capacitação, tanto dos produtores rurais, como também dos parceiros para a implementação, através da produção de manuais, de cartilhas, de cursos à distância, de capacitações presenciais. Então, isso aí a gente vai estar firmando parcerias para conseguir fazer isso em larga escala. Tem a previsão de alguns recursos financeiros, né? Principalmente através dos pagamentos por serviços ambientais, que a gente também está tentando organizar agendas para conseguir regulamentar esse instrumento para poder usar ele como um indutor dessa agenda no Estado, a agenda do PRA. A próprio programa de fomento do IEF, que a gente faz a doação de material de cercamento, insumos, mudas e sementes para plantios para recuperação das áreas, e um instrumento que a gente conseguiu também inovar no decreto, que é trazer a aplicação de compensações, eu vou falar isso um pouco mais para o final, que é a aplicação de compensações ambientais devidas em área, por empresas, por requerentes que fazem intervenção ambiental, eles têm essa obrigação de recuperar determinada área, que eles podem fazer essa recuperação nas áreas do PRA, principalmente em propriedades até 4 módulos fiscais. Então, é um mecanismo que a gente conseguiu para poder alavancar a implementação do programa no Estado. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe alguns conceitos que foram recepcionados da norma federal, da norma estadual, de outras normas, e a gente teve que também criar alguns conceitos e modificar outros conceitos, como, por exemplo, a chamada área de uso restrito. No Código Federal, a área de uso restrito é o quê? São aquelas áreas com inclinação até 45 graus, entre 25 e 45 graus. Mas na nossa norma estadual, na Lei 2922, quando você vai olhar o que é a área de uso restrito, ela coloca dentro desse conceito uma série de outras áreas, inclusive unidades de conservação. As áreas de APP estão dentro dessas áreas, as áreas de reserva legal, as áreas de unidade de conservação. Então, a gente teve que fazer um recorte para poder aplicar essas áreas de uso restrito para o contexto do PRA. Então, a gente usa o conceito aqui da área de uso restrito como o conceito da norma federal, que são simplesmente, para fins desse decreto, são aquelas áreas entre 25 e 45 graus. Não entra unidade de conservação, APP, reserva legal, então a gente teve que fazer alguns recortes. Outras normas, outros termos a gente teve que construir, como o conceito, por exemplo, de indicadores ecológicos, que são aqueles parâmetros que vão ser usados para aferir se a área está recuperada ou não ao final do prazo que foi dado para a regularização daquela área. Então, a gente teve que criar esse conceito, o que são esses indicadores ecológicos. O próprio conceito de sistemas agroflorestais sucessionais, ele não existia, a gente trouxe, que é um sistema agroflorestal que tem um viés mais para a parte ele traz um viés mais forte de conservação, porque o SAF, ele pode ser uma coisa voltada plenamente apenas para a produção. Sistema agroflorestal, eu posso fazer um sistema agroflorestal com componente florestal exótico apenas, com pinos ou eucalipto, por exemplo, e as culturas agrícolas. Isso é um sistema agroflorestal, mas não é o sistema que a gente quer para recuperar reserva legal e áreas de preservação permanente. Então, a gente trouxe esse conceito de SAF sucessional. E o PRA, basicamente, né, ele é um encadeamento de ações, né? A política de regularização ambiental, ela tem como instrumentos, eu vou falar um pouco mais, ele tem o cadastro no CAR, né, é o primeiro passo. Aí você tem, para fins do PRA, a aprovação de uma proposta de regularização que o proprietário faz, que hoje é principalmente através dessa proposta simplificada que ele apresenta, que vai conter ali dentro a proposta dele, tanto de recuperação, se ele propuser a recuperação de uma área, quanto de compensação, se for o caso da reserva legal, e ele optar por essa opção. E após isso, é assinado um termo de compromisso em que formaliza aquela opção que ele está fazendo, e a partir daí começa a contar aquele prazo que ele tem para a regularização daquela área, principalmente aí no caso de recuperação, porque no caso de compensação, ele compensa, se a área já estiver conservada, ele firma o termo, o gravame já está colocado, a área já está conservada. Para os casos de restauração, de recuperação, é que você vai ter aquele prazo para implementação. Então, é nesse caso que aí esse prazo é para isso. Como instrumentos, como eu falei, aquela norma, aqueles decretos federais que regulamentaram parcialmente o PRA, eles criaram como instrumentos do PRA, né? O CAR, próprio Cadastro Ambiental Rural, o termo de compromisso,
o PRADA, que é o projeto de recuperação, né? E a cota de reserva ambiental. Só que tem duas outras figuras que entraram nessa história do PRA ao longo do tempo, que foi a figura da proposta simplificada, que foi trazida até por um desses decretos, e a compensação de reserva legal, que já é uma figura que já existia, que já estava trazida, mas ela não estava discriminada como um instrumento. E a gente colocou essas duas como instrumentos claros do PRA, para o PRA aqui do Estado. Então, a proposta simplificada ela é aquela proposta que abarca, de uma maneira geral, toda a proposta de regularização da propriedade, tanto se for recuperação, restauração, quanto a compensação. E a compensação de reserva legal é aquele outro, o outro viés, é o outro mecanismo que ele pode utilizar para regularizar a reserva legal dele. Que aí, uma das formas de compensação é a cota de reserva ambiental, que já estava instituída como um instrumento. A gente só resolveu deixar mais claro esses instrumentos. Como critério de adesão para o PRA, né? Para aderir ao PRA, o que é necessário? O proprietário tem que ter o seu imóvel inscrito no CAR, então é uma exigência, ele tem que ter esse imóvel inscrito, ele tem que ter uma manifestação expressa, ele tem que falar que ele quer aderir, isso é feito hoje através daquele termômetro que eu mostrei naquele gráfico lá no início, é uma caixinha que tem no módulo de inscrição que o proprietário marca sim ou não se ele tem interesse em aderir ao PRA. Então essa é considerada essa manifestação dele. Isso pode ser modificado. Hoje, o produtor que marcou não lá atrás, ele pode voltar ao CAR dele e marcar sim. Porque hoje ele entende mais sobre o programa, ele decide querer aderir, ou o contrário, o que falou que queria e hoje falou, não me interessa mais, ele pode fazer também a reversão dessa manifestação de adesão. E o proprietário que aderir ao PRA, isso tem que ficar muito claro que é vedada a conversão de novas áreas naquela propriedade. Como ele está fazendo jus a uma série de benefícios, inclusive não precisa recuperar a área total que ele deveria recuperar, como, por exemplo, a metragem total de EPP, que é de 30 metros, ele não precisa recuperar aquilo tudo conforme o tamanho da propriedade, ele não pode fazer jus à conversão de novas áreas. Lembrando sempre que aquela premissa também de que o passivo ambiental tem que ter sido criado, tem que ter sido gerado antes de julho de 2008, de 22 de julho de 2008. Os proprietários que geraram o passivo após isso não fazem jus à adesão ao PRA. E aí eu trago um pouco aqui só a diferenciação, né, entre o que é aquela proposta simplificada que eu falei e o PRADA. A proposta simplificada, como eu disse, é aquela proposta que abarca toda a regularização da propriedade, tanto a recuperação quanto a compensação de reserva legal, e ela nada mais é do que o preenchimento do módulo do PRA no SICAR Nacional. É um módulo que tem lá, que você baixa o arquivo da sua inscrição no CAR, sobe ele nesse módulo, e a partir dali ele te mostra a realidade da sua propriedade, dos seus passivos, e ali em cima você vai desenhando a sua proposta de regularização do seu passivo em APP e reserva legal. Então, ele é a porta de entrada, digamos assim, para todas as propriedades rurais no Estado. Todas vão ter que ter a proposta simplificada, todas que aderirem ao PRA, claro, vão ter que fazer o preenchimento dessa proposta simplificada. A princípio, ela tem que ser no sistema, no módulo do PRA, mas como o módulo do PRA, Minas Gerais aderiu ao módulo do Serviço Florestal Brasileiro e eles estão em manutenção do módulo. Eles colocaram o módulo offline para fazer algumas adequações com uma outra plataforma do governo, para ficar mais fácil esse preenchimento da proposta. E aí ele não tá online por enquanto. Então, a gente fez uma outra via de operacionalização de adesão ao PRA, que é através do nosso SEI, do Sistema Eletrônico de Informação, que é hoje onde trafega toda a informação no Estado, e através desse sistema. O proprietário faz a proposta de adesão dele através do SEI, o termo de compromisso é assinado no SEI, ele assina eletronicamente, juntamente com o órgão ambiental. Isso é feito a princípio lá no primeiro momento, para não barrar essa adesão, quem já sabe, quem já quer aderir ao PRA, mas no futuro próximo, a gente espera, o módulo vai estar funcionando, a gente vai poder fazer essa proposta de regularização diretamente no sistema. E o PRADA, né, que é o projeto em si, o projeto de recomposição, ele já é um projeto mais detalhado e ele vai ser cobrado pelo órgão ambiental apenas nos casos específicos em que for necessário algum detalhamento maior do que é trazido na proposta simplificada. O termo de compromisso é outro instrumento, né? Ele é a formalização da adesão, então essa adesão ela é considerada formalizada através da assinatura do termo de compromisso do proprietário com o órgão ambiental. A partir dessa formalização, inicia-se a contagem do prazo, daquele prazo que ele tem de 20 anos para a implementação da reserva legal e do prazo
para a implantação da APP, que a gente trouxe no decreto, que eu vou falar um pouco mais para frente. A gente trouxe essas opções, né, de alteração desse termo, possibilidade de alteração desse termo, de fazer termos aditivos, nesses casos de caso fortuito, força maior, ou até da própria evolução metodológica ou tecnológica. Essa agenda da restauração é uma agenda que está evoluindo muito rápido. Então, a gente sabe que hoje, o que eu proponho hoje, pode ser que daqui a pouco surja uma técnica melhor, então eu posso, para fins de ganho de qualidade ambiental, de ganho de celeridade nesse processo de recuperação, a gente vai poder fazer esses termos aditivos. É um termo voluntário, né? Então, o proprietário, o CAR dele não tem que ser analisado pelo órgão para ele fazer a adesão. Se ele entende qual que é o passivo dele, se ele já sabe, ele quer proceder à regularização, ele vai poder fazer, sendo que a gente deixou, a opção é trazida tanto no Código Federal quanto no estadual, de os termos anteriores que ele firmou, à luz da legislação anterior, ele pode trazer aí as cláusulas que não estão cumpridas, ele pode trazer isso para ser reavaliado à luz da nova legislação, dessa nova regulamentação, e a gente pode reavaliar isso aí. As cláusulas que já estão cumpridas não são reabertas, elas já estão cumpridas, não podem ser revisitadas, mas o que ainda está pendente pode ser revisitado à luz da nova legislação. E aí, agora, a gente entrando nos benefícios, né, do que o PRA traz, né, especificamente em relação àqueles benefícios técnicos para a regularização de APP e reserva legal, né? Então, a lei trouxe a possibilidade de recomposição restauração desses passivos de reserva legal especificamente em até 20 anos, a lei federal trouxe, a estadual replicou e a gente manteve no decreto. Então, sendo que você, dentro desses 20 anos, você a cada 2 anos você tem que implantar 1/10 dessa área. E aí, só ressaltando aqui, esse caso a gente está falando esse prazo é o prazo para a implantação da área. Às vezes o pessoal confunde isso também. Não é o prazo para a área ser recuperada. Então, não é que em 20 anos a reserva legal vai ter que estar plenamente recuperada. Ela tem que estar implantada aquela recuperação. As ações de restauração têm que estar iniciadas. Então, ele tem 20 anos, sendo que a cada 2 anos ele implanta 1/10 dessa área de passivo dele. Tem a possibilidade de compensação de reserva legal, né? O proprietário que tem passivo na sua propriedade não quer recuperar nela, e digamos que tem uma outra área conservada em outra propriedade, ele pode fazer essa compensação da propriedade, inclusive em áreas que estão em restauração, a área não precisa estar restaurada ou conservada, ele pode propor a recuperação dessa área também. Tem a aplicação de metragens diferenciadas para as APPs, né? A famosa escadinha. Então, daquela metragem inicial de 30 metros para a APP, você tem que recuperar não os 30, mas a escadinha, né, metragens partindo de 5 metros, chegando até 20 metros, dependendo do tamanho da propriedade, ou até 30 metros, dependendo. O proprietário que ele pode ter o direito de exploração econômica dessas áreas em recuperação, tanto da APP quanto da reserva legal, é trazida essa possibilidade. Continuidade de atividades agro-pastoris, né, nas APPs, nas áreas de uso restrito, ou seja, se ele tem a obrigação de recompor, por exemplo, 5 metros na APP dele, ele recompõe esses 5 metros, nos outros 25, ele pode continuar aquelas atividades agro-pastoris, desde que observadas aquelas diretrizes legais, como a conservação, aquelas diretrizes técnicas de conservação de solo e água, tanto nas áreas de APP quanto nas áreas de uso restrito, né? Aquelas áreas entre 25 e 45 graus. O PRA trouxe também a possibilidade de recomposição dessas áreas, né, de reserva legal APP, com essas modalidades, né, do plantio intercalar de espécies nativas com exóticas, implantação de sistemas agroflorestais, sucessionais também. E a gente trouxe no decreto, o que não é previsto em nenhuma das outras leis ou regulamentos anteriores, o prazo para recuperação de APPs, o prazo para implantação das APPs. Então, a gente fez isso estratificado. Então, se o passivo total da propriedade em APP for até 1 hectare, ele vai ter um prazo de implantação dessa área de 3 anos. Então, ele tem que implantar essa área em até 3 anos. Se o passivo for entre 1 e 5 hectares, ele tem um prazo de implantação de até 6 anos, sendo que a cada 2 anos ele implanta 1/3 da área. E, por fim, se o passivo for maior que 5 hectares, ele vai ter um prazo de até 10 anos, sendo que a cada 2 anos ele implanta 1/5 dessa área. Mais ou menos na lógica daquela da reserva legal, a cada 2 anos ele tem que implantar uma parte regularizar uma parte desse passivo, né?
Então, aqui só visualmente, né, a escadinha, como é que ela funciona, a metragem total da APP nós temos de 30, 50 ou 100 metros, e a escadinha traz a obrigatoriedade de recomposição dessa área em metragens diferenciadas, começando em 5, mas tendo faixas intermediárias de 8, 15 até 20 metros. Os benefícios administrativos do PRA, né, que é o que já vem trazido nas leis, né, que é a não autuação em áreas que têm esse passivo pré-2008, ou a suspensão das sanções que já existiam, a suspensão da punibilidade dos crimes, né, pela geração do passivo nessas áreas, e, ao final desse prazo dado para o termo de compromisso e verificado a recomposição da área, essas penalidades são convertidas na prestação, são consideradas convertidas na prestação de serviços ambientais, né, contanto que ele tenha cumprido esse termo de compromisso. O nosso decreto traz também como alguns instrumentos do que a gente chama de monitoramento, né? O monitoramento é uma das partes do PRA, você tem a parte de implantação e depois você tem o monitoramento dessa área para verificar, para aferir se essa recuperação de fato está ocorrendo e se ela foi finalizada. Então, a gente tem como um dos principais instrumentos aí os relatórios de monitoramento. A ideia que a gente trouxe com o PRA é que o próprio produtor faça a aferição por conta própria ou através de contratações dessa recuperação da área e elabore relatórios, tanto intermediários quanto o relatório final, e faça o upload disso no sistema para que isso possa ser acompanhado pelo órgão ambiental. O detalhamento desse monitoramento nós ainda estamos fazendo em uma norma complementar ao decreto, que não caberia no decreto trazer todos esses detalhamentos, então a gente vai trazer uma norma complementar, numa resolução conjunta. Então isso vai trazer a especificidade de cada relatório, o que tem no relatório intermediário, que é um relatório mais geral, só para mostrar a evolução geral daquela área, que ela está caminhando, que ela está evoluindo na colonização da vegetação ali, e o relatório final, que é mais completo, que vai trazer os indicadores ecológicos aferidos, com seus números, com tudo calculado, para mostrar que aquela área está, de fato, Tiago? Tiago, ouve? só gravar de novo. Tiago? Oi. Acho que tivemos uma interrupção aqui. Teve uma interrupção aqui. Pode continuar? Pode. Tá. Então, sensoriamento remoto, a gente resolveu trazer isso porque a gente está vendo que o monitoramento, de uma maneira geral, dessa agenda da restauração, das áreas de restauração, ela está evoluindo muito rápido com as ferramentas tecnológicas. Então, a gente prevê que, em pouco tempo, a gente vai ter quase que a totalidade do monitoramento vai poder ser feito por sensoriamento remoto. Então, trazer isso como uma ferramenta institucionalizada de monitoramento, a gente entendeu como uma alternativa inteligente, porque daqui a pouco quase não precisaremos mais ir a campo, porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. Então, cada vez mais nós vamos utilizar-nos dessas ferramentas. Um outro instrumento que a gente trouxe são os próprios protocolos de monitoramento, os procedimentos, como fazer essa aferição desse monitoramento, seja por ferramentas de sensoriamento, seja em campo diretamente. Hoje a gente ainda precisa dessa ida a campo para aferimento desses indicadores, então a gente vai trazer isso na forma de procedimentos, então isso seria o protocolo. E, por fim, os próprios indicadores ecológicos que são usados para aferir se essa recuperação atingiu aonde a gente quer, se a área de fato está recuperada. A gente institucionalizou eles como um instrumento do monitoramento. Eles vão ser feitos através de uma norma, como eu falei, uma resolução conjunta, que vai trazer esses parâmetros, quais são os valores desses parâmetros que têm que ser alcançados para cada bioma, para cada fitofisionomia, para que fique claro, digamos, a regra do jogo, né? Aonde que a gente quer chegar, o que tem que ser alcançado para essa vegetação. E lembrando que esse prazo que a gente trouxe no decreto vai ser 10 anos. Toda propriedade, toda área que foi plantada, ela tem 10 anos para atingir esses indicadores, para ser considerada uma área que não necessariamente restaurada, mas ela já está naquele caminho que ela consegue, por si só,
chegar no nível de recuperação, chegar no nível de conservação sem ter que ter grandes intervenções humanas. Então, esse era o objetivo com esse prazo que a gente colocou. Passar aqui. E, por fim, né, nas disposições finais e transitórias do decreto, a gente decidiu deixar claro também que a possibilidade de realização da celebração de convênios e consórcios, tanto com a União, com os estados, com os municípios e com outras entidades, para a execução das ações desse decreto. A gente sabe que as pernas do Estado, são curtas frente a essa realidade de quase 900 mil propriedades no Estado. Não importa o tamanho que o IEF fosse, não importa o tamanho que a Secretaria de Meio Ambiente fosse, a gente não consegue fazer frente à regularização de 900 mil propriedades. Então, nós vamos precisar de ajuda, de parceria, e a ideia é exatamente essa, integrar uma rede para que a gente consiga, junto, fazer a regularização dessas propriedades. E nas disposições transitórias, a gente trouxe aquela inovação que eu falei lá no início, que é a utilização de compensações ambientais, são compensações feitas em área, são compensações devidas em área, não aquela compensação ambiental do SNUC, que a gente fala, que ela é devida em pecúnia, né? Porcentagem do valor de investimento no empreendimento, aquele 0,5% não é aquilo, são aquelas compensações de APP, compensações de Mata Atlântica, que você faz a intervenção na Mata Atlântica na APP e você tem que recuperar uma área para compensar aquilo. Então, essas compensações vão poder ser aplicadas nas áreas de PRA, dessas propriedades até 4 módulos fiscais, os proprietários que se interessarem, claro, vão poder ter essas áreas recuperadas por terceiros, pelas empresas ou proponentes dessas intervenções ambientais, e vão ser aplicadas diretamente por esse proponente na propriedade do produtor rural que se interessar. Então, dessa forma, a gente consegue alocar recursos para essas propriedades cujos produtores não têm esse recurso, mas têm interesse em regularizar suas propriedades, então vai poder ser feito através desse mecanismo. Vai ser feito via regulamento específico, a gente também está trabalhando nele, e aí vai trazer todas as etapas que têm que ser cumpridas para a gente conseguir aplicar esse dispositivo. Em termos de operacionalização do PRA, né, depois que o decreto saiu, em que pé que a gente está da operacionalização? O processo hoje, ele pode ser feito, existe um processo hoje no SEI, que é naquele sistema do Estado que eu falei, que é onde faz o tráfego das informações, dos protocolos, existe um processo que chama processo de formalização de adesão ao PRA, que ele tá vigente desde 1º de junho último agora, do meio do ano. Então, o protocolo é feito no SEI, é um formulário que é preenchido a princípio com as informações da propriedade, informações básicas da propriedade e da proposta de regularização. Esse formulário faz as vezes da proposta simplificada que eu falei, que é aquela proposta criada lá no decreto, que será feita no futuro próximo no módulo do PRA, no módulo do SICAR Federal. Isso é feito, então, com esse preenchimento desse formulário. A proposta técnica para os casos de recuperação, a proposta técnica é feita nesse portal Web Ambiente, que é um portal da Embrapa, foi criado pela Embrapa Cerrado, lá de Brasília, e é um portal que o proprietário pode entrar e caracteriza aquela área dele de passivo, seja de reserva legal, seja de APP, e a partir da caracterização daquela área, o portal traz alternativas técnicas para ele recuperar aquela área e das medidas de acompanhamento daquilo ali. E aí ele gera um PDF, aquilo ali ele anexa no processo SEI, como a proposta de regularização dele, junto com o formulário, e a partir daí a gente avalia e faz um termo de compromisso com ele, em que ali vai estar consolidado a proposta de regularização da propriedade dele, seja recuperação de reserva legal APP, seja compensação da reserva legal dele através daquelas diversas modalidades que ele tem. Essas informações estão hoje no nosso sítio eletrônico, lá no sítio do IEF. Nessa aba específica, a gente criou uma aba que chama Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. Ali dentro você tem informação sobre o CAR, informação sobre o PRA, informação sobre a compensação de reserva legal, informação sobre como que faz o protocolo no SEI desse processo, como é que o produtor faz o cadastro externo para ele acessar o SEI e como que ele faz essa proposta. Está tudo lá no site, essas informações, e hoje a gente já está recebendo e avaliando essas propostas de PRA.
Como eu falei, quando a gente iniciou esse processo do PRA em 2018, com aquela consultoria, a gente contratou também a elaboração de um manual técnico, que é esse manual que hoje está no site. Aqui na apresentação, a gente colocou algumas lâminas dele, porque na época ele não estava disponível, hoje ele já está. Mas então ele é um manual que traz todas as informações sobre o PRA, né, os conceitos que a gente traz do PRA, as informações sobre o PRA aqui para Minas Gerais, os benefícios. Ele traz informações técnicas sobre a vegetação no estado, as formas que tem de regularização dessa PPI e dessa reserva legal, né, a compensação da reserva legal, as formas de recomposição, as etapas após essa implantação da recomposição, como é que você acompanha essa área, os anexos trazendo os prazos e procedimentos, e ele ainda vai ser complementado quando a gente acabar a regulamentação que eu falei da parte do monitoramento, a gente vai subir nesse manual também os anexos sobre o monitoramento, com os prazos e procedimentos, os indicadores ecológicos, isso mais no futuro próximo. E aí, agora, saindo um pouco da legislação, né, do decreto, do PRA, e trazendo um pouco para a implantação, aí aqui, para esse caso, é mais a curiosidade que eu trouxe, que é como que a gente está pensando a implantação desse programa de regularização aqui em Minas Gerais. A gente dividiu o programa, a princípio, em vários eixos, que são eixos tanto estruturantes, que são, né, os eixos basilares que a gente tem que tomar, ter atenção a eles para a implantação do programa, e eixos acessórios, eixos orbitantes, que vão perfazer todos esses eixos basilares. Eu vou apresentar apenas alguns aqui rapidamente. Para essa agenda do PRA, a gente tem que ter uma atenção a esse eixo das sementes, né, porque toda recuperação ela tem um início lá atrás, que é a questão da coleta das sementes, as redes das sementes, essa rede para fazer essa coleta dessas matrizes, a localização dessas matrizes. Hoje o IF tem um sistema dele de coleta de sementes, mas é um sistema limitado ainda, porque a gente tem um alcance menor, mas para o PRA, que é um programa que eu sempre trago isso, falando que o PRA hoje, ele é, se não o maior, um dos maiores programas de recuperação ambiental do mundo, porque ele é um programa de escala, né, nacional, ele ocorre no Brasil inteiro. Então ele é um programa que atinge todas as propriedades, tem o potencial de atingir todas as propriedades rurais no Brasil. Então, no estado de Minas não poderia deixar de ser. Então, a gente está trabalhando aqui numa outra escala quando a gente fala em PRA. Então, a gente está trabalhando nessa cadeia das sementes para difundir a criação dessas redes dessas sementes regionais, com a população da região que conhece a realidade daquela região. Sempre tem aquele produtor, aquela pessoa que conhece as matas da região, conhece onde é que tem as árvores mais antigas. Então, nosso objetivo é estimular isso como até um meio de renda daquela propriedade, estimular essa rede. A exemplo do que acontece hoje com algumas redes bem estabelecidas, como a rede de sementes do Xingu, na Amazônia, como a rede de sementes do Cerrado, em alguns estados onde o bioma Cerrado ocorre. A gente quer que isso seja amplificado para todas as regiões do estado. A própria produção de mudas, que é um outro caráter desse mesmo eixo, né, que é a questão dos viveiros. O IF tem hoje 50 viveiros no estado, mas ainda é pouco. A gente tem que estimular os viveiros municipais, os viveiros particulares, para que isso se torne uma atividade econômica mesmo, e que consiga ter uma base suficiente forte para poder fornecer essas mudas e essas sementes para uma demanda de recuperação que vai ser imensa. Como eu falei, é uma escala estadual. Um outro eixo, as técnicas, né, o desenvolvimento mesmo dessas técnicas de recuperação, e aí com aquele viés de conciliação entre produção e recuperação, né, o desenvolvimento e a difusão dessas técnicas dos plantios mistos, dos sistemas agroflorestais. O sistema agroflorestal, ele é absolutamente um mundo. Você pode fazer um mundo de coisas, de arranjos, de designs dentro de um sistema agroflorestal, desde os mais simples até os mais complexos. Então, a gente vai ter que estudar isso para verificar qual que é a melhor arranjo para cada região, conforme a realidade. A extensão florestal, né, é uma outra parte importante nessa agenda da restauração. A gente tem que ter esse acompanhamento perto do produtor para verificar essa área, dar assistência para ele nas dúvidas, no que ele precisa, que é uma agenda nova para ele. As próprias diretrizes do programa de recuperação e das áreas prioritárias, aonde vão ser as áreas prioritárias que a gente vai começar para estimular o programa, né? O monitoramento em toda a sua agenda, seja na parte de sistema, seja na parte de definição de procedimentos. Então, é uma agenda também que a gente tem que dar atenção.
E, por fim, dentro dos eixos estruturantes, as cadeias de valor, né, e os mecanismos financeiros, que são toda essa parte, como a gente está falando de produção, também a gente tem que pensar nessa questão dos produtos, mercados, escoamento, logística, que não basta apenas estimular um SAF numa propriedade, mas a gente tem que ver se aquele produto que está sendo produzido tem uma abertura para ser vendido na região, tem mercado, tem uma logística ali para acontecer dentro daquele município. Então, isso são questões que a gente vai ter que dar atenção também. E dentro dos eixos transversais, né, que perpassam esses todos, são os sistemas, né, os sistemas de controle. A gente não tem como fazer nada sem esses sistemas de monitoramento, de cadastramento dessas áreas, então a gente também está investindo nisso. As parcerias, como eu falei, que a gente não consegue fazer nada sozinho, então tem que buscar esses parceiros, tanto públicos quanto privados, nacionais e internacionais, e o decreto dá essa abertura. A agenda de divulgação, né, educação ambiental, comunicação, capacitação também, a gente vai ter que fazer em todas as áreas do programa. Os recursos, a captação de recursos nacionais e internacionais, os recursos existem, principalmente ligados a essa agenda, como eu falei, do carbono e das mudanças climáticas. A gente tem que saber buscar esses recursos, tem que saber onde que eles estão, como buscar esses recursos. As normatizações que estão faltando, né, as resoluções, as portarias, que ainda tem que fazer aquela regulamentação fina do PRA e que já estão em andamento. E, por fim, as pesquisas e as próprias experiências, né, com as instituições, com os outros órgãos públicos, com as instituições de pesquisas, para tentar aprimorar todas essas vertentes, esses eixos do programa, né? E, para finalizar aqui, só trouxe aqui também uma parte importante da operacionalização. A gente tem hoje, não sei se todos conhecem, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é um plano desenvolvido pelo governo já há bastante tempo. Ele está previsto na Constituição do Estado, e que ele norteia o desenvolvimento das atividades do Estado, tanto as atividades econômicas quanto na parte ambiental e social. E nessa última revisão que foi feita no governo Zema, que entrou, eles começaram a fazer a revisão do programa. Ele é um plano que ele é construído para 10, 11, 12 anos, é uma escala maior. E na revisão que começaram a fazer dele em 2019, eles inseriram um componente ambiental nele, que é dentro desse objetivo estratégico 4, chamado Proteger, Recuperar e Promover o Uso Sustentável dos Ecossistemas. Eles trouxeram um indicador específico, que foi uma iniciativa do governador, para criar esse indicador que vai aferir o ganho de vegetação nativa no Estado, o crescimento da vegetação nativa no Estado para esse período de 2019 a 2030. Então, ele é um indicador que tem uma meta atrelada a ele tem um número, e essa meta em 2030, ao final desse período de 12 anos, a gente tem que ter conseguido um aumento de 15% de vegetação nativa no Estado sobre a vegetação que foi perdida. Então, ele é um indicador relativo. Então, por exemplo, é o exemplo que eu sempre dou, se nesse período de 12 anos a gente suprimiu 100 hectares, em 2030 eu tenho que ter recuperado 115. Isso acontece porque a gente não fez um indicador absoluto. Porque hoje a gente não tinha, na época de definição desse indicador, uma medida exata da vegetação nativa do Estado. Quanto que o Estado tem exatamente de vegetação nativa. Então, a gente não podia colocar um percentual de 15% absoluto, por exemplo, porque a gente não sabia a nossa linha de base. Então, a gente colocou um indicativo percentual, porque todo ano a gente faz a aferição de quanto que a gente perdeu de vegetação, e aí, sobre isso, a gente calcula os 15% e aí tem que fazer uma meta em cima disso. Então, a gente tem essa meta de 15% até 2030, e essa meta vai ser alcançada principalmente através do PRA, que é o programa hoje de larga escala que a gente tem para recuperação de vegetação nativa. Então, ele vai ser alcançado principalmente através dessa meta. E já para finalizar, né, com perspectivas, né, do que o PRA traz, aí fazendo um apanhado, né, um resumo de tudo isso que a gente discutiu, o que a gente espera, né, que o PRA traga esse potencial de mudança da realidade, primeiro, dos recursos naturais do Estado. Então, que a gente traga até com essa meta que a gente tem, né, que a gente traga um aumento dessa vegetação nativa, que vai trazer benefícios, né, para a biodiversidade, através principalmente da recuperação dessas APPs, dessas reservas legais, aumento dos serviços ecossistêmicos, embutido nessas ações de recuperação e restauração, principalmente um assunto que está hoje muito em voga, que a gente vai começar a discutir ele por agora, aí, porque os reservatórios já estão com nível baixo, e eles já estão falando em apagão de novo, é a promoção da segurança hídrica, né, tanto para o consumo humano quanto para a geração de energia. É uma das agendas principais que a gente vai atacar com o PRA,
e é uma porta de entrada que a gente tem nas propriedades, é isso, porque o proprietário está vendo a escassez de recurso hídrico, ele está vendo a nascente que ele a vida inteira viu a nascente brotar, hoje ela não está brotando mais, hoje ela reduziu o período de vazão dela, ou o volume total de vazão dela. Então, hoje uma das principais vertentes de entrada nossa nas propriedades é o recurso hídrico. E, no contexto social e econômico, a gente tem também essa perspectiva da conciliação da conservação com a produção, dentro daqueles eixos que eu trouxe lá atrás, principalmente através dessas agendas, desses eixos da coleta e beneficiamento de sementes, da produção de mudas, a produção de alimentos através dos sistemas agroflorestais, tanto para comercialização quanto para geração de segurança alimentar para dentro da propriedade, a geração de renda, né, através desses alimentos ou através dos chamados produtos florestais madeireiros ou não madeireiros, também é uma fonte de geração de renda. E, por fim, gerando, que é o nosso objetivo, né? Nós estamos falando aqui de quê, no final das contas? É da fixação do homem no campo, né? A fixação do homem com qualidade de vida, com geração de riqueza, para a gente poder melhorar aquela paisagem, aquele tecido, tanto social quanto econômico e ecológico. Obrigado, esse é o que eu tinha para falar, desculpa, passei um pouquinho do tempo, 50 minutos, é que eu empolgo e vou falando, se eu não ficar de olho no tempo, eu passo. Mas estamos à disposição aí para o que precisar, nas dúvidas, nas discussões aí. Obrigado. Tiago, eu que, em nome da Comissão de Direito Ambiental, em nome da OAB Governador Valadares, é que te agradeço e te digo que falar desse tema em poucos minutos é um desafio muito mais hercúleo do que construir e implantar tudo isso. É muito grande, tem muitos conceitos e nós estamos falando de uma reflexão que nós estamos vivendo um corte. O comportamento da exploração do imóvel rural até os idos de 2010, 2012, com a consolidação do atual Código Florestal, era um. Depois disso é outro. E eu acho até interessante, o ano passado, esse ano a gente tem assistido muito algumas falas até de alguns congressistas que participaram do processo legislativo e até do próprio Aldo Rebelo, que foi o relator. E um dos cuidados maiores foi justamente isso. Olha, nós precisamos ter uma norma que permita a continuidade da exploração da atividade rural e a preservação ambiental. Então, a gente não pode ter uma norma que provoque o esvaziamento econômico da propriedade em nome da preservação ambiental. Então, eu acho que o PRA hoje que a gente tem em Minas Gerais, até comparando ele com os PRAs vigentes em outras normas de outros estados, elas não se prenderam a vamos só regularizar para ter o percentual X e está resolvido. Não, nós vamos adotar essa tônica nesse sentido. Tiago, pessoalmente eu tenho alguns questionamentos e até abro aos participantes aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser solicitar alguma abordagem específica, os minutos são justamente para essa dinâmica, mas eu quero até te trazer algumas reflexões. A primeira, que eu acho que uma ferramenta essencial e indispensável que foi prevista no Código Florestal, na Lei Florestal Mineira e no próprio Decreto 47749, é justamente a consolidação do uso, que nós estamos dizendo de práticas assertivas ou errôneas que foram desenvolvidas no uso da propriedade rural, na evolução do uso no tempo, e que nós estabelecemos um limite temporal, que é o limite da Lei de Infrações Administrativas e da Lei de Crimes Ambientais Federal, e que muitas pessoas não se atentam para isso. A pergunta que eu preciso te trazer é a seguinte: nós estamos considerando já um procedimento administrativo de PRA, seja o PRA espontâneo, o PRA, até me fugiu o nome aqui, voluntário, que a gente voluntário, desculpe, o PRA voluntário, quanto o PRA na outra sistemática. Como é que o produtor e a sua assessoria, seja técnica ou seja jurídica, devem se preocupar com a demonstração da consolidação do uso dessa propriedade para as finalidades de análise do PRA? Tá. Tecnicamente, essa verificação ela é feita de forma mais fácil nas próprias imagens de satélite, no próprio sistema. O Sistema Florestal Brasileiro tem, dentro do SICAR Nacional, ele tem o mapeamento do Brasil em 2008. Então, isso tem como ser verificado em termos de tecnologia dentro do próprio sistema.
É uma verificação que ela é inerente ao processo de análise do CAR. Ele é uma daquelas etapas, quando você procede à análise do CAR, existe o módulo de análise do CAR, que a gente adere ao módulo do sistema florestal também, e ele está funcionando, vigente, perfeitamente. Aí são 2 módulos até, aquele módulo dinamizado que eu falei, aquela análise dinamizada é feita através de um módulo específico que o sistema florestal lançou agora em junho desse ano, e o módulo individualizado, que já estava lançado há mais tempo. Então, quando você entra dentro do sistema, tem várias abas que você vai verificando, e uma delas é essa. O sistema já faz uma classificação automática do que é área consolidada ou não, baseado na imagem de satélite, na classificação que foi feita lá em 2012, que o Serviço Florestal Brasileiro disponibilizou no sistema, ele disponibilizou ali na base dele, e o próprio sistema verifica isso, as áreas que já estão consolidadas através desses desmatamentos pré-2008. Excelente, Tiago. E aí eu já vou até fazer uma emenda nesse tema específico pelo seguinte: a gente está falando de praticamente uma missão em que não vai ser conseguida dar cumprimento no melhor prazo possível, que é a análise do CAR. Grosso modo, a partir do momento que o interessado provoca a adesão ao PRA, a gente pode esperar uma análise desse CAR vinculada à análise do PRA? Bom, aí eu te falo 2 coisas. Primeiro, não. A adesão dele ao PRA não traz a reboque uma análise do CAR mais rápida. Por quê? Porque a gente está em construção de uma norma específica, de uma resolução que vai regulamentar essa priorização da análise do CAR. Então, a princípio, vai ter uma priorização que a gente está construindo, os processos que já existem no órgão, por exemplo, os processos que já estão, o pedido de intervenção ambiental ou de regularização ambiental via licenciamento, eles têm uma prioridade, porque está sendo pedido ali, muitas vezes, uma supressão de vegetação, então aquilo ali tem que ser avaliado de forma mais prioritária. E depois, em termos de estratégia que nós estamos criando para avaliar esses cadastros, frente a essa realidade que a gente tem de 890 mil imóveis no estado, mas 65 mil estão perfazendo mais 60% da área do estado, a gente elaborou uma estratégia para atacar, a princípio, esses imóveis maiores para ter um maior ganho de área. Então, a princípio, não. Mas, por outro lado, eu trago um alento para esses produtores, porque a gente hoje está trabalhando dentro daquela análise dinamizada que eu falei. Como é que ela funciona? Ela tem o passado pelo Serviço Florestal, como eu falei agora em junho, e o módulo trabalha com uma série de algoritmos avançados que fazem uma análise da paisagem com base em computação em nuvem. São servidores que foram computadores do tamanho de uma sala, que foram comprados pelo Serviço Florestal Brasileiro, que já estão em operação lá em Brasília, e que, mediante um mapeamento detalhado e fidedigno da paisagem, você sobe esse mapeamento no banco de dados, no sistema, esses algoritmos rodam em cima desse mapeamento e ele consegue fazer uma análise robusta desses cadastros, comparando o que o proprietário declarou com o que a base, com o que o mapeamento está te falando, um mapeamento detalhado de hidrografia, uso do solo, servidores administrativos, isso aí, esse mapeamento bem feito, ele serve de base para comparar com o que o proprietário declarou, e o sistema faz uma análise disso. Foi uma alternativa inteligente que o Serviço Florestal trouxe, mas que traz um porém, uma vírgula. Como eu falei, aquela região que está sendo avaliada, seja uma bacia hidrográfica, uma subbacia, um município ou um estado inteiro, ele tem que ter um mapeamento bem feito daquela paisagem. Então, você tem que ter um bom mapeamento de hidrografia, um bom mapeamento de uso do solo, um bom mapeamento das servidões administrativas, e isso não é todo mundo que tem, porque mapeamento é caro. Então, a gente estava com esse porém. Só que a gente tem um convênio com o Serviço Florestal Brasileiro em dois projetos específicos que eles têm junto ao Banco Mundial, que um chama FIP-CAR e o outro chama FIP-Paisagem. Eles ocorrem lá no Triângulo Mineiro, em que tem recursos destinados especificamente para esse mapeamento. Então, a gente vai ter no futuro próximo, e próximo eu falo, final do ano. A gente tem um horizonte de ter esse mapeamento dessas 3 feições de hidrografia,
uso do solo, hidrografia e APPs, uso do solo e servidões administrativas. A gente tem empresas trabalhando para fazer esse mapeamento hoje para Minas Gerais, para todo o estado, para poder alimentar esse módulo de análise, que aí vai ter a capacidade de fazer a análise desses imóveis, desses 890 mil imóveis, muito rápido. Para vocês terem uma ideia, ele faz a análise de 60 mil imóveis em um dia. Então, a gente está com um horizonte muito bom de resolver. Ele não vai resolver a nossa vida, ele não vai resolver os 890 imóveis, porque tem problemas ali dentro que vai precisar de uma análise humana, vai precisar da análise do técnico, mas ele tem a possibilidade de resolver 80% dos nossos problemas. 80% dos problemas dos imóveis, eles calculam, se o pessoal calcula pelo que eles já viram, pode ser resolvido pela análise dinamizada. Então, a gente não tem mais um horizonte de análise de CAR de 100 anos. A gente tem de alguns anos ou meses. Ótimo. Tiago, e eu até aproveito para trazer um fundamento do porquê desse tipo de questionamento. A gente tem assistido, é regionalizada, mas eu acredito que possam ter pontos de convergência, a preocupação do produtor, principalmente no final do ano, quando ele entendeu que o prazo para adesão ao CAR estava se encerrando e que permitia os benefícios do PRA, teve uma corrida para elaboração de CAR, adequação, retificação, e a preocupação, na verdade, não era em fazer o CAR refletindo a consolidação, seja de uso ou consolidação legal que você tem do imóvel, e sim a mera inscrição. Então, assim, a gente assistiu inúmeras barbaridades, como assiste, desde valores que são cobrados até a forma que isso vem sendo feito. Então, sim, a gente até acredita que um dos problemas que o IEF vai se deparar, e que a gente, no exercício da profissão, já vem orientando alguns clientes e até constatando essa problemática, é o que está sendo indicado para título de recuperação ambiental, um total divergência com o cenário consolidatório, e que isso vai gerar, em tese, uma não aceitação do CAR, uma suspensão do CAR, e etc., e os efeitos disso no programa de regularização ambiental. Mas a sua ponderação foi ótima, e o que a gente precisa, na verdade, é ter segurança jurídica, e a melhor interpretação é essa. Bom, por fim, eu vou apenas trazer um questionamento até que foi encaminhado pela colega Júlia Rabinovich, que é uma advogada lá do Triângulo, salvo melhor juízo de Uberlândia, e já quero agradecer aqui as outras colegas advogadas, a Regina, a Paula e a Simone, que estão nos trazendo aqui, abrilhantando também com a presença. Agradecer também o comentário do Luiz Carlos Vasconcelos aí, que deu bela exposição. Luiz, faço coro. Realmente, o que o Tiago está nos trazendo aqui é uma aula. E até fazendo um adendo, apesar do Tiago ter comentado, o IEF teve o cuidado de elaborar um manual sobre a regularização dos imóveis rurais, que está disponível no site meioambiente.mg.gov.br, no link do IEF, tem lá na margem esquerda do site, tem lá a regularização de imóveis, e a gente vai ter todas as informações. Eu até tomei a liberdade de colocar o link no chat. Recomendo que leiam. É uma cartilha, literalmente, que a gente que vai trabalhar com essa situação precisa conhecer, e principalmente o produtor. A gente está no momento em que o nosso prazo para adesão ao PRA é até o final de 2022, se não tivermos nenhuma outra dilação desse prazo, mas a gente está no momento de pensar, estruturar e planejar para que a gente consiga cumprir essa situação. E aí o questionamento final que eu te trago é o seguinte: ainda permeiam dúvidas, considerando uma situação teórica. Eu tenho déficit da minha área de reserva, da minha área de APP. Como eu devo regularizar? Principalmente se eu tiver um déficit total, se eu quiser fazer uma compensação de área de reserva legal. Eu preciso deflagrar um procedimento de compensação específico no IEF, ou eu já posso trabalhar isso tudo no PRA? A grosso modo, essa é a dúvida que a Júlia acabou nos encaminhando, que eu também gostaria de ter alguma orientação sua nesse sentido. Dúvida maravilhosa, que a gente está exatamente trabalhando isso agora. Eu estou finalizando um memorando circular para passar para os regionais sobre a orientação de como avaliar esse processo de PRA. E a gente está trazendo o seguinte: como o processo da compensação ele já existia anteriormente ao PRA, até porque a regularização da reserva legal pode ocorrer, conforme a lei diz, independente da adesão ao PRA, esse processo de compensação ele já existia pavimentado aqui no órgão, tanto que a gente já tem um processo no SEI
para essa compensação, já estava no site do IF, antes do PRA, a gente já tinha instruções sobre como fazer isso. Então, ele é um processo que hoje, quem quiser fazer apenas a compensação da reserva legal, pura e simples, sem aderir ao PRA, pode ser feito hoje, já podia antes da operacionalização do PRA. Agora, quem está fazendo, quem quer fazer isso, opta por fazer dentro da agenda do PRA, a gente está trazendo que isso pode ser feito dentro do mesmo processo, não há por que ficar abrindo, eu ter que abrir um processo de relocação, de compensação, e abrir um de PRA e ter que ligar os dois, apesar disso ser possível. Quem já abriu um processo de compensação legal, que está vigente no SEI, mas quer aderir ao PRA, ele pode abrir um processo também no SEI de PRA, a gente liga os dois no próprio SEI e isso fica atrelado, isso não é problema. Mas a ideia é que quem quiser fazer isso a partir de agora não precise abrir dois processos, ele faz isso dentro do processo de PRA, por ser um instrumento que a gente está prevendo no decreto que traz essa possibilidade de compensação. Excelente, Thiago. Bom, eu vou tomar liberdade, como eu te disse no início, nós temos um grupo de estudos de alguns colegas aí de praticamente todas as regiões do estado, e nós vamos provocar mais uma rodada de conversas para a gente consolidar algumas dúvidas, porque eu acho que esse é um ponto que toca no entendimento singelo que a gente construiu a partir do novo Código Florestal, do atual Código Florestal e da Lei Florestal Mineira. A gente tem uma compreensão que a regularização ambiental ela precisa ser feita via os ditames CAR e pós-CAR, que é o PRA. Mas, enfim, eu acho que esse é o desafio, e o principal ponto é o órgão ambiental tem que estar de braços abertos, como está, como tem estado, e a gente acho que nunca teve um momento de regras tão claras e oportunas para aquele que queira realmente deflagrar a regularização. E dito isso, eu acho que a regularização ela ainda é um momento que precede algo muito maior que está por vir. A gente aí discute já desde idos de 2005, 2008, inclusive tem até uma ONG que está participando aí dessa cooperação, que é a TNC. Então, eles ajudaram a construir muitos entendimentos dos chamados programas de pagamento de serviços ambientais no Brasil. E eu acho que isso está precedendo justamente essa situação. Eu tenho dito algumas coisas na seguinte forma: já que a gente consome, é uma sociedade de consumo, a gente precisa produzir o que a gente consome. Se a gente precisa do serviço ambiental, por que não produzir? E isso está chegando no momento que isso vai ter uma remuneração. Então, o conceito que o produtor tem de que a área dele dedicada ao atendimento dos percentuais de reserva legal e área de preservação permanente impede ele, esvazia economicamente, muito pelo contrário. A gente está oportunizando isso, inclusive o instrumento das cotas de reserva ambiental, que é um instrumento fantástico, e que aquele que tiver a propriedade regularizada e expedida as cotas, ele vai estar precedendo aí a exploração de um mercado econômico ainda sem precedentes. A gente não conhece, a gente sabe de algumas coisas que acontecem, mas ele ainda não é um mercado consolidado. Mas, Thiago, mais uma vez eu quero te agradecer, em nome de toda a Comissão de Direito Ambiental da OAB, em nome do nosso presidente da Ordem dos Advogados aqui em Governador Valadares, doutor Juliano Almada, agradecendo a você, estendo também ao diretor-geral Antônio Malar, ao César, que prontamente disponibilizou, agradecer também a Adriana, que é a supervisora do IF aqui em Governador Valadares, a Ariane também, que vez ou outra a gente fica buscando alguma solicitação de orientações a ela, ao Davi, e que prontamente nos atendem aqui a todos os momentos. Agradecer a todos os participantes e dizer, Thiago, a Comissão de Direito Ambiental que está inteira disposição para qualquer necessidade que o IF tiver na divulgação de todas as políticas, de todas as práticas, inclusive até para fornecer eventuais orientações e algum atendimento de algumas demandas, se necessário for. Vamos voltar, logicamente, provocar de algumas outras dúvidas, porque é novo, é algo que tem tudo para dar certo, e acredito que vai dar certo, principalmente quando no começo da conversa você trouxe números de que já temos processos de PRA rodando aí, que se consolidem logo e que sirvam de um precedente altamente positivo para a continuidade. Prezados, mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos. Uma das nossas missões da Comissão de Direito Ambiental é demonstrar que a advocacia ambiental ela é um instrumento de consolidação de todas as normas. O PRA, em consolidação à política florestal federal e à política estadual, ela precisa ter a participação e o olhar jurídico. De tudo isso que o Thiago nos trouxe é com arrimo em norma. Então,
nada mais justo de consultar o advogado especializado. Tiago, fique à vontade se quiser fazer alguns agradecimentos. O IF que agradece a oportunidade. É uma agenda que a gente tem hoje muito cara dentro do órgão. Hoje, o diretor-geral, o Antônio Malar, que você citou, ele dá uma super prioridade para essa agenda, ele entende a importância disso, e está todo o apoio nosso. E a mensagem que eu queria deixar no final aqui, que é o que eu acabo falando no final de quase toda a apresentação que eu faço disso, que é que, na verdade, assim, a gente está hoje, né, o IF, o órgão ambiental, como o líder, puxando essa iniciativa, mas que, na verdade, ela é uma iniciativa de todos nós. A gente tem consciência que a gente não consegue fazer isso sem uma integração, sem a integração dos parceiros como vocês, por exemplo, dos vários setores da sociedade. A gente não vai conseguir andar com essa agenda, que é uma agenda hercúlea, sem fazer essa articulação. Então, a gente está se vendo cada vez mais como, mais do que como órgão de comando e controle, ou órgão de fomento, um órgão de articulação dessa agenda, porque é uma agenda que está se conscientizando cada vez mais dela, não só a população, como as organizações. Ela dentro da agenda ambiental, é uma das agendas principais hoje, a agenda da restauração, né, a ligação dela com as mudanças climáticas, com a agenda do carbono. Então, a gente conta com a participação de todos vocês para fazer essa articulação nos diversos eixos em que isso faz parte, no eixo legal, no eixo de divulgação, no eixo técnico. Então, a gente vê cada vez mais vocês como parceiros e estamos à disposição aí para caminhar junto com essa agenda. Obrigado mais uma vez aí pela possibilidade de participação. Tiago, conte conosco, estamos na mesma esteira, estamos na mesma caminhada, vamos conseguir efetivar tudo isso aí para a nossa evolução enquanto sociedade. É isso. Pessoal, muito obrigado a todos, desejo a todos um bom dia. O vídeo vai ser feito o upload no canal da OAB Governador Valadares no YouTube. Aqueles que puderam, assistam e indiquem a todos. Peço que se inscrevam e ativem o sininho lá para a gente. É isso, até mais, grande abraço. Até mais, obrigado.